Ana, Boa tarde, Bianca. nós estamos aqui pra gente bater um papo. Nós duas cabeças pensantes, então somos livres pra pensar, né não? É isso aí. E a gente veio bater um papo aqui sobre alguns assuntos que a gente está estudando. Nós somos amigas e terapeutas e a gente estuda sobre vários assuntos e assim, a gente não tá trazendo nenhuma verdade concreta, né amiga? Mas a gente está trazendo nossos pontos de vista, as nossas compreensões, né? Eu falo meu, ela fala o dela, às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda. E é isso, a gente quer ser livre para pensar. Então, quem quiser pensar com a gente, fica aí. Sobre o que a gente vai falar, Adriana? Nós vamos falar sobre a frequência vibracional do amor. Frequência vibracional do amor. Deixa eu abaixar aqui essa frequência que tá tocando aqui. Pronto? Você tá ouvindo melhor? Sim. Frequência vibracional do amor. Certo? Certo. Então, o que é o amor, de fato? O que é o amor? Porque a gente escuta falando assim, o amor cura tudo. E aí a gente sabe, desde que a gente nasce, o amor é isso, o amor é aquilo, tudo é amor, o amor cura tudo. Mas o que significa isso de fato, Adriana? Então, o amor, na verdade, ele é uma frequência, é uma energia. E essa energia, são ondas, né, que elas se transformam em partículas. E a partir dessas compreensões que a pessoa desenvolve sobre o amor, mas não no sentido figurado, mas no geral, observando cada parte do amor, ela vai desenvolvendo compreensões. E essas compreensões levam com que a pessoa desenvolva aquela frequência no geral. Então ela atinge um hertz de frequência para chegar naquela grau de compreensão. E hoje a gente mede isso, né, pela escala de Hawkes a 500 hertz, que é o amor. Porque onde a pessoa ela já superou seu ego, ela já desenvolveu a Isso a gente está falando de frequência vibracional do nosso corpo, né? Quando o nosso corpo vibra a 500 Hz, então ele está vibrando que tipo de sentimento? O amor. O amor. Então ele está sendo capaz de conseguir sentir o que é o amor, quando ele está vibrando nessa vibração. O que é diferente também é de vibração em sonora. Em hertz. Vibração em hertz, que é sonora. São coisas diferentes que às vezes nos confundem, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um gráfico. Esse aqui é um gráfico a gente fez um curso de frequência, né? Ontem, e então a gente tá com o assunto solto na cabeça, né, amiga? E esse curso, a gente conseguiu medir a nossa frequência com o pêndulo. A gente utiliza um pêndulo, né? O pêndulo, ele consegue responder para você qual é a frequência do seu corpo. Ou seja, aqui, ó, não sei se dá para ver direito, tá aqui. Quando o nosso corpo tá vibrando em 20 Hz, ele tá vibrando na Frequência de 500. de 20 Hz? Na vergonha. Na vergonha. Então, o seu corpo tá vibrando a 20 Hz por segundo. O que é o Hertz? O Hertz é a quantidade de vibração por segundo. Ou seja, em um segundo ele... Isso é lento. Isso é algo muito lento, né? E quando a gente vibra em 30 Hz, Adriana? Na vergonha? Não. Em 30 Hz. Na culpa. Na culpa. Aquela quando a gente tá assim, ou se sentindo culpado ou culpando o outro, né? Exatamente. Porque quando você se sente culpado, você se sente vítima. Você se faz de vítima. Exatamente. Porque a vítima nunca tem culpa. Entendeu? Então você tá vibrando, né? Fez sentido? Ó, se não fizer sentido pra vocês, tudo bem. A gente só tá sendo livre pra pensar por aqui. É porque ela não se sente culpada.
que ela terceiriza a responsabilidade do outro, para o outro. Sim. Não, é porque na verdade, às vezes ela se sente tão culpada que ela se faz de vítima para tirar um pouco a culpa, para aliviar a dor da culpa. Exatamente. Entende? Então ela é vítima, não faz sentido? Isso se chama o quê? Sínteses neurais. A gente vai fazendo as ligações neurais e tendo a síntese. Nossa, como fez sentido. Não faz sentido? Tá, e aqui vibrando a 50 Hz é apatia. Qual que é o estado de apatia? Lê ali pra gente, amiga. Só por cima mesmo, só pra gente saber exatamente o que é uma apatia. Kira. Peraí, só um pouquinho, já volto. É aquele sem vigor, né? A apatia, ela é sinônimo de vitimização e ausência de esperança, manifestadas em pessoas que moram nas ruas, perda total de esperança, a pessoa não consegue agir e fica paralisada diante de circunstâncias da vida. Ela não tem coragem, né? Ela não tem a força de vontade. É tudo tipo assim, não tem esperança da vida, entende? Qualquer coisa que aparece tanto ruim como bom não traz emoção. Então é uma das vibrações aí que mais é difíceis de sair dela, né? E depois a gente tem o medo, que é a vibração de 100, desejo, que é 125, que é quando a gente só vive ali na mente dos desejos, né? Porque assim, a gente tem 7 corpos, né, amiga? Explica aí como que é esses corpos. Quais são esses corpos? Então, nós temos o corpo físico, que é a soma de tudo, né? Por isso que fala soma. E aí nós temos, esse é o primeiro corpo, que é a base, a raiz ali. Pensem num quaternário aqui, ó. Quadradinho de 4 corpos, 4 veículos. Aqui em cima desses 4 veículos tem uma tríade, né? E essa tríade é a composição do nosso espírito. Essa tríade é a composição do nosso espírito. E o que a gente é de fato? Né? O que a gente é de fato? Espírito. Nossa, mas eu amo meu corpo. Sim, mas ele é espírito condensado. Então, nós de fato somos uma consciência, né? Nós somos uma consciência, um espírito e uma vontade. Essa é a composição dessa tríade aqui de cima, que é a nossa centelha divina. Que essa centelha divina é uma das fractais da fonte divina. Ou seja, uma consciência, imagina 1000 pontinhos de luzinha. Um todo, no geral. Certo? Sim. Um macro, né? Mas esse macro, para ser constituído esse macro, existe micros. É como se fosse uma milhões teia, e né? milhões e milhões de micro que se transforma no macro. Então ele é o micro e o macro ao mesmo tempo. Eu entendi o X da questão da flor da vida. Ah, Ela é forma tipo uma teia. E os pontinhos vão ligando em outras luzinhas. que são a flor da vida, tipo os fractais mesmo. Então, a gente é esses pontinhos. A gente é esses forma pontinhos. todo esse todo. Isso. Olha que interessante. Então faz sentido a aranha ter aquela mesma sequência. Sim, que é, no caso, a sequência do Fibonacci. Exatamente. Lembra aquela sequência? Fibonacci é aquele ali, ó. Deixa eu pegar ali pra vocês verem rapidinho. Primeira. Nossa, que louco, hein? Amiga, você é doida mesmo. Esses assuntos aqui é só pra doido igual nós. Quem não entender, então, desculpa aí. Agarrei na batatinha. Essa imagem aqui, olha. Olha que legal. A sequência Fibonacci. Isso. Esse daqui é o número, é como se fosse... Eu tenho ela até aqui tatuada no meu braço, mas não dá pra vocês verem. É a sequência física do número da criação. Sim. Então ele se expressa dessa forma, né? Por isso que tudo na natureza tem essa sequência. Tudo na natureza, já viu os É girassóis? como se fosse a marca. Aqueles bichinhos do mar que é tudo assim, como é que chama? Tipo umas espiral, né? Sim. É a espiral. É a espiral. Exatamente.
E essa espiral, para ela se formar essa espiral, precisa-se desses pontos diferentes de luz. Então, cada ponto de vista é um ponto diferente de luz. Isso, e aí a gente está falando lá daquela questão que a gente estava falando. Única, porque cada ponto de luz tem uma personalidade. Sim, que faz parte do todo, que na verdade é uma só consciência, é um todo, né? Sim. E ele criou milhões de personalidades para ele mesmo se conhecer. Ou seja, eu estou aqui sozinho. Gente, é uma forma de compreensão nossa, tá? Porque cada um tem um arquétipo diferente para ter a compreensão dentro de si. Entende? Sim. Então a gente tá meio que expressando aqui o nosso pensamento em arquétipo e no que a gente estuda, o que é as sínteses neurais que a gente conseguiu compreender. Exatamente. O que eu tava falando mesmo? A gente tava falando sobre esses pontos de vista diferentes que cada luz forma para gerar uma personalidade única que o Criador desenvolveu para ele se experimentar de várias formas diferentes. De várias formas. Ou seja, como eu conhecerei a mim mesmo? Eu preciso ter uma dualidade. Por quê? Porque se eu sou luz, a luz é potente. Mas como que vai gerar a imagem dessa luz? Não. Vai comigo nesse pensamento. Como que vai gerar a imagem dessa luz? Eu preciso de uma sombra para que ela... Eu preciso de uma sombra, eu preciso de uma sombra. Ou seja, eu preciso de algo dual para espelhar a minha imagem. E eu conseguir me ver, eu conseguir me compreender. Através da sombra. Ou seja, o que nós somos? Matéria, né? E o que o divino é? Luz. Então, o que acontece? São os dois polos, mas é tudo energia. Só que é tudo energia. Isso. Aí o que é? Aí nós somos... em cima como é embaixo. O que significa isso? É o cima ou baixo. Só que nós somos a imagem imperfeita do perfeito. Para poder descobrir. E ele consegue se perceber através de todos nós. E isso através da escuridão, porque é um espelho refletindo o outro. Sim. Nossa, velho. Que louco. Que doideira. Tá. Então, o que acontece? Essas questões. Sobre o amor. Mas o amor, ele tem um porquê. Não é só questão de sentimento mitológico, que a gente fica, a gente quer chegar no amor, vamos ser racional? Vamos pela física? Expressa de várias formas, né? Tá, tudo bem. Mas às vezes a gente não consegue compreender o amor no sentimento ainda. Às vezes a gente precisa um pouco de entender o que é esse amor de fato, para que a gente tenha uma compreensão maior dele e a gente consiga vibrar nele. Exatamente. Entendeu? Se eu, por exemplo, eu me sinto amada e eu preciso descobrir o amor, qual é a melhor forma de descobrir o amor quando você não é amada? Aí tem a vontade, né? A vontade do filósofo de ir em busca da verdade e da sabedoria. Você sabe quantas pessoas chegam nesse nível? Quando ela já cansou de sofrer. Ou ela cansou de sofrer, chegou no seu extremo. Porque faz parte da evolução do ser humano, entendeu? A gente só muda, só vira as coisas quando chegou no limite, vou uma explosão. Aí a gente vai, entendeu? Buscar a origem daquilo. Exatamente. Então, o que acontece? O amor, de fato, ele é uma frequência. Ele não é só um sentimento que às vezes a gente não consegue compreender e fica, ai meu Deus, num sonho, na fantasia de um dia amar, sem entender o que é isso. Entendeu? Porque senão você vai ficar só fantasiando na sua vida. Então você, vamos entender o que é o amor no português, vamos entender lá o fio da palavra, vamos entender o real significado da palavra. A gente compreende porque são 7 compreensões para cada assunto. Porque nós temos 7 corpos. A tríade aqui, que é a composição do seu espírito. Silêncio! A tríade aqui, peraí, deixa eu ir lá, falar com meus cachorros rapidão. Eikira!
Então, o que ela estava falando é que a tríade, ela forma esses corpos, matérias, energia emocional e mental. Porque para a fonte poder se experimentar aqui como matéria, por ele ser luz, mas ele não sabia como era ser luz através das suas sombras, então ele precisou criar um corpo que desse a ele a possibilidade de sentir a sombra, a desconexão com si mesmo, para poder buscar essa conexão, o seu sentido real de vida, de existência. Então ela forma esses 4 corpos inferiores, que a Bianca vai falar aqui agora. Onde que eu tava? Aqui que eu Estava falando dos 7 corpos, a tríade, depois você ia falar sobre os quaternários. Então, tá falando da composição desse amor. Então que às vezes a gente precisa ter a compreensão inquieta, Cacau. Oh meu Deus, perdoe, gente. Às vezes a gente precisa ter, às vezes não, é necessário ter a compreensão, 7 tipos de compreensões para cada assunto. Então, não é só ficar na esperança de um dia sentir o amor. Para você sentir o amor, você precisa procurar, você precisa saber o que ele é. Entende? Aí falar o amor, seja mais simples, seja mais claro. Vamos lá na física quântica. O que é o amor? Ele é uma frequência. O amor é um sentimento gerado por uma frequência. Porque a frequência gera o sentimento. Então você tem que ir em busca da frequência para você vibrar nessa frequência e conseguir gerar esse sentimento. Isso, e o amor, ele na verdade é a composição de vários sentimentos que já foram desenvolvidos dentro daquela virtude. Não entendi. Por exemplo, bondade. Existem várias formas de você olhar a bondade para ela formar naquele simples o amor. Sim. É o sentimento. Aí existem as 7 compreensões de cada assunto. Isso. Entendeu? Aí a gente tem os 7 corpos aqui, tá? Os 4 veículos que eu vou falar aqui pra vocês. Falei da tríade, né? A composição da tríade, que é o nosso espírito. Então vamos falar aqui do quaternário, que se liga esse quaternário, se liga a essa tríade, tá? Então, esse quaternário é o primeiro aqui de baixo, é o corpo físico, que é matéria. O segundo, o corpo energético, que você dorme para você ter energia, come para poder ter energia para sobreviver. Então você precisa, o corpo energético também é necessário. Todos eles são necessários. Aí cuida de alimentação, Isso. atividade física. Tem aqui o corpo, que é o corpo das emoções. Energético. O corpo das emoções. Acima do energético é o corpo das emoções. Corpo prânico. E emocional. Não, o prânico é o 2. Não. O prânico é o 2. Bom, gente, agora eu me perdi aqui. Do prano, mas enfim, é energético de uma maneira mais clara, porque... Sim. E o terceiro aqui é o corpo das emoções. Ou seja, as emoções por exemplo, o desejo de comprar um carro. Yes! Tá? Sente a emoção aí que você tá indo em busca dessa emoção de estar comprando seu carro. Beleza? Então isso é um desejo. Isso é um desejo, tá aqui nas emoções. Desejo de comprar uma casa. Tá, tudo bem. Por exemplo, paixões também é desejo, né? Medos, aí faz parte dos medos que também estão aqui nas emoções. O medo também. E há muito controle, no caso, através das paixões e do medo. Então a gente fica muito preso nesse terceiro veículo aqui, certo? E aqui em cima, nesse quarto veículo, é o Kamamanas, que é o mental humano, mente humana. Porque nós temos duas mentes. A gente tem a mente humana, que é esse quaternário aqui, que faz parte do nosso corpo aqui, certo? Né? E esses três que é a nossa tríade. Essa tríade é a centelha divina, que essa centelha divina é aquela tríade sagrada também, e essa tríade sagrada também é a composição do nosso espírito. Então, nosso espírito ele é composto pelo Atma, que é a compreensão suprema, ou supremo, a supremacia, supremacia todo, do poder, certo? Do E tem a vontade, né? Tem a vontade. E o terceiro aqui, que é a composição da nossa tríade, é a mente espiritual.
entende? Que A é a genial. inteligência do espírito. A genial. Então, Aqueles grandes cientistas geniais. normalmente a gente só fica vagando, nós como consciência, fica vagando somente ali nesses 3 últimos veículos, que é comer, dormir, transar e desejo. Ai, quero comprar uma casa, ai, quero comprar um carro, ai, quero isso, entende? E os desejos e as vontades da mente humana, que a mente humana ela já está mais aqui em cima, ela já é o quarto, ela já está mais recebendo informações, energia divina da mente espiritual. A nossa alma é a composição dessas duas, Sim. que é a mente espiritual A mente intelectual. e a mente humana. E a mente humana. É a composição da nossa alma, 2 mentes. E aí o que acontece? Essa alma precisa se expressar através da harmonia entre elas. Para ela poder ser quem ela veio para ser nesse mundo da matéria. Exatamente. Ou seja, peraí, gente. Deixa eu tomar uma água aqui que eu falo rápido demais. Porque se ela não pudesse expressar, qual que é o sentido dela ter nascido? Então a gente vai nas perspectivas agora. Vamos falar de perspectivas? Nossa. É muito bom. As perspectivas arquétipos, símbolos, mitos. O que acontece? A compreensão, para ela compreender as coisas. Nós, independente da religião de cada um, a gente não está falando de religião nem de nada disso aqui, a gente só está sendo livre para pensar de fato, para a gente fazer as nossas conexões sinapses neurais. Adoramos. E, meu Deus, o que eu tava falando? Você ia falar das perspectivas. As perspectivas. As perspectivas o que acontece? Cada um de nós vivemos várias vidas, várias encarnações, porque a gente está numa cadeia evolutiva, certo? Existe a cadeia evolutiva do planeta e a cadeia evolutiva do ser humano, que faz parte do planeta, né? Nós somos um micro de um macro, certo? Nós somos células desse corpo, dessa... isso aqui, ó. Nós somos vários pontinhos dentro dessa barriguinha aqui, entende? Uma simbologia. É uma simbologia para que haja compreensão. Então eu pude expressar para vocês uma perspectiva do que nós somos, né? Aí tem uma outra perspectiva que vai falar assim... nós somos todos filhos de Deus? Sim. Outra perspectiva vai falar assim, nós somos Evolução dos macacos. fractais de um todo. Como se fosse uma geometria sagrada. Vários fractais, igual tatuei nas minhas costas, um monte de fractais. Entende? Ou nós somos luz. Nós somos luz. Todos somos. Então são várias perspectivas para uma mesma compreensão, né? Por exemplo, dá uma explicação aí que a gente estava falando mais cedo aí das religiões e enfim, de que tudo é a mesma coisa e é só questão de energia e o arquétipo que muda para a visão de cada um, essa luz, essa energia para se expressar. Sim, nós estávamos comentando que quando a gente vai se autoconhecendo, a partir do momento que a gente começa a buscar esse autoconhecimento interior, começamos a desenvolver certos gostos, certos vontades, por exemplo. Quanto mais a gente vai afinando a nossa consciência, o belo ele se expressa através de nós em várias coisas bonitas com simbologias diferentes. Por exemplo, se a gente for pegar a Índia acredita em um Deus que traz o mesmo sentido de vida. Isso. Aí temos o Egito, aí nós temos também a nossa cultura atual, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, são vários, por exemplo, a coruja simboliza a sabedoria, também forma essa um arquétipo. Isso, que também forma essa tríade, que é o Atma, que é aquela parte... Sim. Não é nem o Atma, é o Buddhi, que é o intelectual, a razão, que é a sabedoria coletada dessa experiência. Então, por exemplo, suponha, antes de ser alguma coisa, eu preciso de buscar um conhecimento para mim poder se especializar naquilo.
Então, Para me compreendê-lo, para conseguir ser. Exatamente, porque eu só posso ser, ter alguma coisa a partir do momento que a gente se torna aquilo. Então, se eu pegar, por exemplo, cada cultura, ela acredita em um Deus. Ela acredita em um Deus. Ela acredita numa energia Uma criadora. expressão. Isso. É o que nós somos consciências, né? Mini fractais dessa grande consciência. Então, de fato, a gente é uma consciência, né? Uma consciência que faz parte de uma tríade sagrada. E essa tríade sagrada é uma consciência, uma energia e uma matéria. Tá entendendo? E essa matéria Não é assim que é a cópia da fórmula, energia. não é assim que é a fórmula. Tem a fórmula lá que também é 3, que me veio na cabeça aqui agora. O que é energia, né? É massa multiplicado por velocidade. dá A massa matéria. em velocidade dá energia. Exatamente. Então, a massa de água. A massa de água. Em velocidade, ela gera energia. Exatamente. Entende? Então, é uma que se liga à outra. São uma tríade que não se solta. Isso. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na verdade também é aquela questão lá da Índia, está falando, é Brahma, Shiva e Vishnu. E Vishnu, é isso. Entende? Aí tem Que são os dois a polos, Isis. positivo e negativo. E quando ele se neutraliza, que é esse terceiro, se transforma em a sabedoria, energia de luz. Entendeu? que forma a sabedoria, que é a experiência Que a de vida. luz a gente só pode compreender a partir do momento que clarear. Por quê? Você enxerga no escuro? Não, ninguém enxerga no escuro. Então precisa de ter a luz para que você compreenda tudo. Então por isso que haja luz. E houve luz e tudo aconteceu. E por isso que a gente precisa um do outro para poder se ver refletido, porque um é a luz do outro. Refletindo a Um é a escuridão luz, dele. um é a sombra. Olha só, é a luz, eu reflito a luz em você. E sabe o que E que a eu gente vejo? vê as sombras. Ou a sua luz ou a sua sombra. Ou as nossas sombras. Você entendeu? Que tá refletindo. Porque na verdade nós somos todos um só. Que louco, né, Que a velho? Porque gente quando tá a gente buscando pensa que a gente a é todo luz. mundo um só, eu sou você, você é eu. Exatamente, só que a gente tá buscando a luz. E a luz precisa de diferentes formas para poder interagir uma com a outra. Para poder se Se relacionar. compreender, porque Se você relacionar. só consegue compreender. A Por lei que da que fala? relatividade, a lei da lei. Por que que fala assim que a gente só consegue compreender a nossa luz quando a gente compreende as nossas sombras? Exatamente. E como que a gente pode fazer isso muitas das vezes? Existe Aí existe a dualidade. É. Para me compreender o que eu sou, eu preciso saber o que eu não sou. E aí eu só posso descobrir isso através de relacionamentos. Isso. Por isso que o Nossa, relacionamento velho, é ai, que importante. saco isso. Nossa, E não, as pessoas fala não sério. gostam de se relacionar, porque elas não Não, ou gostam as de ser pessoas não confrontadas. gostam de se relacionar, ou perder muito tempo da vida sem se conhecer verdadeiramente, se relacionando por aí achando que tá abafando. Também. Entendeu? Existem várias possibilidades de você fugir de si mesmo. Isso. Porque o que de fato a gente precisa é conhecer a nós. Porque conhece-te a ti, que conhecerás a mim. Então, ele tá falando realmente desse caminho reto que a gente faz, Olhando pra dentro. olhando pra dentro. É um caminho reto que a gente começa a trilhar. Porque o caminho. O caminho do autoconhecimento. Alto. Parece ser chato, sabe? Quando eu era mais nova, eu achava, ai, essa palavra parece ser tão chata. Mas, Eu cara, também pensava assim. fala sério, depois que você entra nele, não tem como você voltar. Porque não é. Quando você. Buscador da verdade. Porque é tipo assim, a consciência é algo que não volta. Uma vez que a luz foi acendida, ela não apaga. Só que o que acontece? A gente já conseguiu várias consciências de vidas passadas e tal, beleza, tá. Que a gente tá nessa cadeia evolutiva. A gente então passa por várias vezes pra gente compreender, às vezes, um assunto. Às vezes, pra você aprender a ser humilde, você sofre por umas 20 vidas o mesmo tipo de frequência. Porque cada frequência, ela tem ali as experiências que pode ser vivida naquela frequência. Por exemplo, tô aqui em 100, beleza. Você só vai ter experiências que podem atingir o 100.
Exatamente. Entendeu? Você só atrai aquilo que Entendo. você E entendeu? Sempre um monte de coisa de medo, só experiência de medo, só esse tipo de coisa, até que você compreenda o seu medo. E nessa compreensão você se livra dele. é. É porque ele vai entender. Porque você vai entender, eu tô meio de quê? Não, vamos entender o que é isso. E aí você clareia. E quando clareia, não existe trevas. Porque onde há luz, não há trevas. Entende? Então a luz clareia. Que é o próprio conhecimento. Mas isso é muito louco, é muito difícil de entender. Caraca, velho. Sério. É interessante, mas assim, se a gente for observar por esse lado, porque você começa a se Os dois é questionar. necessário, sabe? É porque você quer se questionar. Os dois é necessário, porque a luz é tipo a inteligência, é a mente, sabe, assim, Ela gosta de o sagrado, compreender. sabe? E tipo assim, a sombra é a força desse sagrado para que haja matéria, experiências infinitas, evoluções tipo, ter uma ideia e ao infinitas. mesmo tempo já criar Entende? ela. Porque na verdade é tudo um negócio de luz, é tudo um negócio de energia, é tudo um trem de luz. E aí a gente fica assim, eu sou isso, eu sou que nada, velho, é tudo física quântica. A gente de fato, é um monte de luzinha, aí a gente entra lá no desenhozinho, só que isso aqui é uma realidade 3D, né? Imagina isso aqui como se fosse uma televisão. Uma televisão você vai ver a imagem, você vai escutar o som. Beleza. Agora essa realidade 3D, você entra no corpo, você sente as emoções, você tem esse tanto de corpos aqui que você fica, cara, como que eu vou controlar tudo isso? Entendeu? Que loucura, velho. Porque na verdade, o ser humano é o ser, que é o espírito, no controle do animal humano. Aí a gente consegue ser o equilíbrio desses dois, que aí a gente começa a ser um ser humano. Quando a gente começa a atingir essa mente humana, entendeu? E não o animal humano, só movido pelos desejos, prazeres, medos. Eu nem sei qual que é o meu rumo, entendeu? Tá maluquinha. Mas é isso mesmo, gente. O assunto é doido mesmo. E minha cabeça é muito rápida. E aí eu falo rápido, né? Vocês acompanham aí. Mas o que eu tava falando, que a questão lá das frequências, a gente precisa ter a compreensão dessa frequência que é o que a gente é, entendeu? Essa luzinha aí de energia e tal, compreenda da sua melhor forma, né? Então, de fato, se a gente for na física, tem lá a numeração, tem como ser medido e tem como a gente elevar. Como que a gente eleva a frequência? Conseguindo controlar todos esses veículos. Ou seja, cara, o mais difícil aqui, eu acho que controlar o corpo físico tipo assim, não é de fácil mesmo. Porque a gente quer acordar tarde, a gente quer comer um monte de comida gostosa, entendeu? É tudo isso que o físico quer, entende? Ficar dormindo e tal, né? Então, quando a gente entra no controle desse, a gente vai colocando aqui o energético no controle. A gente começa a questão lá do controle da energia, tá? Do corpo energético, que é comer, dormir, né? E aí, a questão aqui do terceiro... Se a gente come bem, a gente tem um corpo energético bom, a gente pratica... mas come bem o quê? Não, entendeu? bem, não é comer muito, é comer bem, é diferente. Comer os nutrientes necessários para manter esse corpo energético vivo com vitalidade para trabalhar e poder criar seus sonhos. E agora, o terceiro aqui é o corpo das emoções, que é o mais difícil de se obter controle. Porque... Mas você sabia que uma má alimentação gera uma emoção negativa? Sim, com certeza, tudo tá ligado. Uma má alimentação, sim. Aí ela tudo. Essa energia. Por isso que quando você coloca esses outros veículos em equilíbrio, vai começando a ter equilíbrio nos quatro. Porque começa a energia de cima, o equilíbrio ele vem de cima. Então a energia de cima começa a descer e você começa a realmente equilibrar todos os corpos. Sim, amiga, mas eu tô falando assim, de uma forma mais simples de compreensão. Pra gente poder ter, por exemplo, sucesso na vida, né? Vamos supor, a pessoa ela sonha em ter muito sucesso na vida. Mas para ela poder ter sucesso em algum aspecto que ela considere que para ela é sucesso, porque é sucesso, né? Sim, depende da perspectiva de cada um, Isso, né? exatamente. Para cada um, sucesso é uma coisa.
por exemplo, para umas o sucesso é ter uma família bem consolidada, tipo, Sim. os filhos E tudo bem, estudando. e tudo bem. Isso, os filhos já estudaram, uma família boa, uma família Sim. abençoada. Isso também é sucesso, isso E tudo outro bem. sucesso é, por exemplo, ser bem sucedido na sua carreira, seja Sim. um profissional. Então, assim, mas para que a gente consiga alcançar esse sucesso, chegar a ter essa energia para realizar esse sucesso, nós precisamos desenvolver esse autoconhecimento do que eu posso comer. Porque eu na posso verdade. fazer para ter um corpo saudável, para me dar vontade e energia para fazer aquilo que eu gosto. Você entendeu? Então, assim, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar consultar um nutricionista, eu vou precisar ter, por exemplo, um personal, alguém que me ensine finanças, alguém que me ensine planejamento, sabe, consultorias, desenvolver aspectos, fazer um planejamento para chegar a conquistar aquilo. Então, esses corpos, eles entram nesse quesito, porque meu corpo físico, ele não vai funcionar corretamente se eu não me alimento bem, ele vai ficar doente. E se eu não me alimento bem, eu fico fragilizado. E aí, se alguém tiver com algum problema, eu não vou conseguir segurar essa energia recebendo. Sim, porque igual eu tava lendo a questão de alimentação Ayurveda e realmente você é o que você come. Exatamente. Né? E você é o que você come de todas as formas, gente. Não é só em matéria, em comida. Também é o que você come de imagens. Você é muito o que você come de imagens. Porque o que você come de imagens fica salvando no seu inconsciente. Você se veste às vezes daqui. E aí o que acontece? Nós somos uma consciência, não é? E a nossa mente atual do nosso corpo humano, tá? A gente só tem controle assim, né? A gente tem consciência em 5% dele. Então um controle. A gente tem controle sobre 5% somente. Os outros 95% é o que está materializando a nossa realidade. Sim. E o que acontece? Como eles estão no inconsciente, se você come muito, se alimenta muito de imagens pesadas, se alimenta muito de assuntos que te trazem sentimentos ruins, que não é pra você, então as suas experiências vão ser de acordo com essa frequência que você está se alimentando em forma de sons, se alimentando em forma de imagem. Igual, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, a pessoa escuta muita música, tá, ok, escutar música é fantástico, eu amo. Mas com a música. E tá, aí você vai lá e escuta bem assim, todo mundo vai sofrer, como tá o ritmo dele? Ai, não sei esse tipo de música. Todo mundo vai sofrer, tá. Aí você fala, caraca, aí você fica falando isso, tá. Ou então Todo mundo vai sofrer, ou ou vários, não vamos, sabe, tem vários tipos de assunto que você afirma, em vários tipos de música, você afirma algo que você não é, né? Então você começa a ser. Você afirma um estado que você não está, por exemplo, ai, chifrudo, sei lá o quê. Então o que acontece? Você fala tanto nisso, em músicas, entende? Que você acaba trazendo pra si experiências daquela frequência que você está falando. Exatamente. Você se torna. E aí você se torna aquilo que você se alimenta. Nossa, velho, esse assunto é muito bom. Você é o que você come. Literalmente. De tudo. Entende? Você é o que você come em relacionamento. Oh, meu Deus, eu não queria falar dessa forma, mas enfim, saiu assim. Mas você, porque a frequência vai ficar igual. Entende? Mas o relacionamento que a pessoa vai atrair, ela vai atrair daquele tipo de frequência. Que é a lei da relatividade. Então eles porque... E aí entra também aquela questão lá, ó, que eles falam da... Quando fala? Quando eu quero cocriar alguma coisa, manifestação. A lei da manifestação. É porque a lei da manifestação não é? Não sei, amiga. Vai, fala o termo de falar pra mim, ver se eu tô entendendo o que você tá falando. É porque assim, ó, aquilo que eu me alimento se manifesta através de mim. Sim, por quê? Porque tudo aquilo que você come, tanto também. de a música... lei da atração, amiga. É da atração. Porque, Oh, meu assim, Deus, ó, a gente tá o tempo todo falando disso. Energia, a nossa energia, ela é ressonante com aquele sentimento de culpa, vergonha, indignidade, que eu não sirvo, que eu não valho nada. Então, porque existem sentimentos... E aí vai atrair pessoas assim. Porque certos tipos de sentimentos são sentidos em certos tipos de frequência. Então, por exemplo, nessa frequência aqui, vamos supor... Isso aí vai ser vergonha. Uma frequência da vergonha, tá? Então tem vários tipos de sentimento que eu posso sentir nas realidades que acontecem nessa frequência de 20, que é a frequência da vergonha.
Entendeu? Assim como se você estiver na frequência do amor, assim como se estiver na frequência do amor, que é 500 aqui, você vai atrair várias realidades onde o amor se prevalece. Várias realidades com essa frequência. Entendeu? Então vai aparecer várias realidades, várias coisas na sua vida nessa frequência, porque você está vibrando isso. Então você vai estar atraindo coisas nessa frequência, você está vibrando, entendeu? Sim. Ou ficou um pouco difícil de entender? Então, o que eu queria complementar é porque assim, ó, cada frequência elas são medidas por ações e atitudes e comportamentos. Então, por exemplo, para a pessoa que tem um sentimento de culpa ou vergonha, que vibra em 20 Hz, ela se sente indigna, ela se sente não capaz para poder ter aquilo que ela tanto sonha. Sim. Porque ela não vivenciou aquilo na experiência. E essa experiência, esse sentimento que ela tem ali de divinidade, que ela coletou nas experiências de vida, com experiências que ela teve desde lidar com os pais até a vida adulta, porque ela vai atraindo aquilo que se originou lá na infância. Até que começa o processo de cura para poder sair daquilo ali. Mas a pessoa também tem que querer sair. Porque ela tem que querer sair. Vamos falar da caverna de Platão? Sim. A caverna de Platão, não sei quem conhece aí a caverna de Platão, mas a caverna de Platão é o seguinte, vou contar assim rapidinho para pessoa entender, quem não sabe o que é a caverna de Platão. A caverna de Platão é um mito, né, que ele facilita a nossa compreensão, certo? Então ele explica o seguinte, esse mito. Tinha uma caverna e tinha várias pessoas que foram colocadas ali desde criancinha dentro dessa caverna. Porque eu não consigo ficar sentada, eu sou acelerada demais. Você está conversando. Oh, meu Deus do céu. Tira a questão. É um diálogo. Não é tipo relacionamento. Vamos falar. Fala aí, onde estava? Fala aí da caverna de Platão, então. Então, a caverna de Platão é o seguinte, porque, por exemplo, algumas pessoas ficam presas dentro dessa caverna acorrentada e elas ficam de costa para uns caras que passavam na sombra. E aí, no início da caverna tem uma fogueira e atrás tem essas pessoas que estão ali passando com algumas sombras, sombra de galo, por exemplo, de, por exemplo, fogo, vários símbolos, árvore, cachorro, gato, são símbolos, sabe? Símbolos. Isso. E aí fazendo barulhos, né? Isso, fazendo algum barulho para gerar esse efeito ruído sonoro, né? E aí essas pessoas que estavam presas ficavam olhando a sombra daquilo e imaginavam aquilo como coisas enormes, como bichos enormes, como os trens, e ficava com medo. Isso, e como se fosse aquela vida que eles tinham ali mesmo, porque eles só conheciam aquilo. Aí um dia, uma pessoa lá, ele pegou e falou assim, nossa, tem uma luz ali, eu vou sair pra ver o que é. Então ele se soltou, ele conseguiu se soltar. Caminhou até aquela luz e chegou na saída da caverna. E diz que foi muito dolorida essa caminhada até sair da caverna, porque o corpo estava todo dolorido de tantos anos ali preso daquele jeito. Que é a zona de conforto. É a zona de conforto. Então ele foi se desprendendo das correntes e saiu todo machucado. E a hora que ele saiu fora da caverna assim, ele viu a luz. E doeu muito os olhos dele, porque era muito forte, ele nunca tinha visto a luz, né? Ele só acreditava naquilo ali que ele estava vendo na frente dele. E aí ele saiu, deu uma respirada, caraca, existe um monte de coisa, mano. Existe. Que é isso, meu Deus? Mas aí o que ele pensou? Ele foi um político. Ele foi um político? Ele foi um filósofo, né? Ele foi um filósofo. Ele voltou pra buscar os outros. Porque o político ele faz o quê? Ele tá sempre a servir do outro. Não é o que a gente vê hoje em dia, sabe? A política, ela tem um significado muito importante, né? Não é o que é hoje em dia. O real significado da política é manter a harmonia do social. Exatamente. Entende? Ele quer cuidar de todos eles, querem que todos eles tenham uma vida de acordo com as suas experiências. Isso. Aí, então ele volta. Aí, em vez dele ir embora, ver aquela cidade que ele viu lá, nossa, que loucura, meu Deus, tem luz, não? E nossa, em vez de seguir, não, ele falou, não,
eu vou voltar lá dentro da caverna e vou trazer eles pra cá. E vou trazer eles pra cá. Só que a hora que ele chega lá na caverna, sofreu de novo pra voltar. aí a hora que ele chega lá na caverna, os outros não aceitam. Os outros não aceitam. Porque os outros nunca viram a luz. Tá doido? A gente não vai sair daqui não. Tá doido? O bicho vai pegar nós, sei lá, entendeu? Medo. O controle do medo. Né? Insegurança, não? Eu tenho medo daquilo. Isso, que eu não tudo conheço. isso faz parte da nossa cadeia evolutiva, tá tudo bem. Mas Eu aí. tenho medo do desconhecido. Mas chega um momento. Chega um momento deles ouvirem. Chega um momento de eles ouvirem pra sair da caverna. Entende? Chega esse momento. Tudo chega ao seu tempo, porque para a gente poder mudar a cultura de uma pessoa que tem medo de se arriscar na vida, então ela não tem segurança para se arriscar na vida, ela não consegue realizar seus sonhos. E ela começa a ver do lado de fora todas as pessoas se dando bem na vida. E ela começa a se questionar, mas por que eu não consigo? O que tem diferente? Então ele começa a buscar a verdade. E essa verdade começa a seguir a luz que sair para fora da caverna. Só que nele buscar essa verdade, o que acontece? Ele tem que se confrontar com as suas mentiras. E isso vai gerar um desconforto nele de novo. Quando ele volta para a caverna, dói de novo, porque a cada vez que ele mergulha dentro de si, que é essa caverna, essa escuridão. Porque todos somos um só, né? Então esses que a gente volta para buscar, a gente não, porque ninguém aqui é o samaritano. Quando o filósofo ele entra novamente dentro da caverna para mostrar a luz para os seus irmãos, nossa, esqueci o que eu estava falando, a cabeça tá agitada. Ele vai revelar essa verdade, só que ele vai sentir novamente essa dor ao voltar para dentro da caverna, porque mais coisas serão E porque reveladas. os outros também não acreditam nele. Não acredita nele, então ele começa a entender que muitas das vezes ele não vai poder agradar todo mundo, porque não agrada mesmo. A gente tem que ter essa consciência que nem todas as pessoas vão concordar com o nosso ponto de vista. E a gente aceita, por isso que ele aceita isso. Ele entende que cada ponto de vista é diferente, mas dá para ter o que? Esse diálogo, que é desenvolver, por exemplo, quando a pessoa ela é diplomata, essa diplomacia. Então, isso é muito interessante. E a compaixão pelos demais. Exatamente. A compaixão pelos demais, né? Porque ninguém pode passar tem o negócio da cadeia evolutiva do planeta e da cadeia evolutiva dos espíritos, tá? E ninguém pode passar para o próximo estágio enquanto existir uma última ovelhinha aqui. Então todos, né, os que estão ascensionados e todos que já subiram essa montanha tem que voltar. Voltam, mas porque também já chegaram num patamar de sentimento tão puro que servir é servir a si mesmo, servir ao outro é servir a si mesmo. E aí você vai estar trabalhando o amor, que é o amor, a frequência. E exatamente isso, quando você desenvolve o altruísmo, essa colaboratividade de respeitar e também ajudar, compartilhar. Sim, e aí a gente começa ao invés de se identificar com o defeito e as diferenças um do outro, a gente se identifica com o que a gente tem de igual. A gente tem, eu e a Adri temos diferentes ideias. Diferentes ideias, e às vezes a gente discute porque a gente não concorda em algum assunto, mas a gente se conecta com o que a gente tem de igual. Exatamente. Que é o quê? A busca pelo conhecimento, que é o divino dentro de nós. Então a gente consegue se conectar com o outro sem se conectar com o que ele tem de diferente de nós, mas se conectar com o que ele tem igual, porque o que é diferente nos afasta e o que é igual nos une. Sim. O que a gente tem de igual? O divino dentro de nós. Então a gente conecta o divino que eu tenho, conecto com o divino dentro de você. É igual àquela palavra namastê. Meu divino. Meu eu divino saúda o seu eu divino. Isso, exatamente. Mas compreendendo que cada um tem uma religião diferente,
tem uma forma de vida, experiência que formou aquele ser, né? Exatamente. Uma personalidade. Isso, uma cultura diferente. Personalidade, ancestrais diferentes, Exato. desejos diferentes, vontade diferente, interesses diferentes e tudo bem. Mas eles têm algo em comum. Ele tem algo em comum, que é esse fio que nos une, que é aquele fio Que é o de amor. ouro, que é o fio de ouro que forma o colar de pérolas. É como se todos fossem as pérolas e esse fio de ouro passassem o nosso meio, que é essa centelha divina. Exatamente. Então é muito interessante isso, quando a gente começa a observar que somos todos iguais por um ponto de vista diferente. Isso. Mas esse ponto de vista diferente é que complementa esse todo. Sim. Que forma Que o tudo todo, existe. isso, que forma tudo que existe, que é um todo. O todo é o todo. O todo é o todo. Só que com cada aspecto diferente, de ponto de vista diferente. Ponto de vista diferente, Mas com a mesma essência. com a mesma essência. É reconhecer essa mesma essência dentro do outro. Como que eu reconheço essa mesma essência dentro do outro? A partir que você desenvolveu em você. Ou em que você não tem desenvolvido, mas gostaria de ter. Por exemplo, a generosidade. Às vezes você admira As alguém. virtudes, nossa. Você entendeu? Aí às vezes você olha e fala, nossa, aquela pessoa é tão generosa. Aí quando você reconhece nossa, que cara estúpido. Aí você tá reconhecendo a sua própria estupidez. Exatamente, é a sua sombra que não foi compreendida. Não foi compreendida. Às vezes você pode perceber o outro, Mas não se compreende. mas não se identificar Nem com sabe o que é, aquilo. nem Mas sabe. não se identificar com aquilo. É. Agora, quando você se identifica, você se irrita. Quando você se irrita é porque você se identificou. É, exatamente. E aí, essa identificação é que precisa ser trabalhada. Tá, então por que eu me identifiquei com essa estupidez dele? Ah, então E porque essa- eu tenho esse meu lado estúpido também. Mas esse lado estúpido ele é desenvolvido por uma emoção também. Então, assim, você entende que tudo está relacionado com a frequência vibracional, a energia. E essa energia, ela é a origem daquilo que aprendemos e sentimos lá na infância. Então, nós vamos montando essas conexões neurais a partir dali. E eu crio essa realidade a partir daquilo que eu vivenciei lá na minha vida. Sim, mas aí a gente tem aquela vontade que chega um ponto onde a gente cria Que quer essa ser vontade. diferente. Isso, que eu não quero ser igual a todo mundo, eu não quero ficar pegando trejeitos dele, eu também não quero pegar trejeitos do outro, eu não quero, sabe, pegar Não, nada, eu quero compreender o que é que eu sou, o que é que de fato eu gosto, porque parece que nada me faz feliz, nada me faz feliz. Por quê? Porque às vezes a gente tá pegando somente coisas externas. E aí quando a gente começa a ir pra dentro desse caminho de dentro da gente, que aí a gente começa a conhecer o que a gente gosta. Porque como a gente vai saber o que a gente gosta se a gente não se conhece? Exatamente. E aí, ó, começar a saber o que a gente gosta é começar a sentir aquilo que nos incomoda. Por exemplo, vamos supor, você fala assim, Adriano, vem pra cá esse final de semana. Eu falo, não dá, porque eu tenho que estudar um monte de coisa. Aí a gente marca um outro. Não, ok, beleza, sem problemas. Você compreendeu. E aí você aceitou o meu não tranquilamente. Sim. Porque você já tem isso dentro de você consolidado, que a pessoa ela é livre para ela ter opiniões, tá tudo bem. Sim. Mas se porventura eu falo que não venho, aí você não tem isso dentro de você compreensivo. Aí eu me irrito. Aí eu fico com raiva por causa disso. Porque eu não aceito o não. Entendeu? Eu não sei, Aí eu vai não- de acordo eu com o também não sentimento sei que dar você não. tá sentindo. Qual frequência você tá vibrando no seu corpo pra você tá sentindo esse tipo de sentimento? Sabe por que ele não aceita o não? Porque quando ele é solicitado, ele não diz não. Então ele acha ruim receber. Sim, faz sentido. Porque é óbvio, eu tô sempre fazendo demais para o outro. E quando eu preciso, eu não tenho. Você entende? Aí você se frustra. E você, exatamente. Porque isso você vai faz gerar uma pensando que é expectativa. uma expectativa, não faz pelo servir, faz pelo que você pode receber. Isso, então Tanto essa dor, de várias formas, receber em dinheiro, receber em sentimento. isso, e essa dor faz gerar uma estupidez, você entendeu? Uhum. Cada atitude que a pessoa tem, não é porque Cada ela atitude é mal são porque ela quer ser. Emoções, tipo assim, somadas. Exatamente, que É. foram gerando caminhos neurais que levou ela a ter aquele sentimento. Aquele sentimento. E ela depois acabou se tornando uma estúpida, porque quando ela sentiu tanto na pele aquilo, que ela começa a fazer pior, ela se torna aquele explicativo. Sim. Então, E assim, quantas vezes nós já não fomos estúpidos? Exatamente. Pela ignorância. Porque como a gente estava falando ontem, né? Que
Fala aí aquela parte do livro lá que eu falei. Ah, não lembro. A origem da dor. A origem da dor. Alguma coisa relacionada de A dentro, origem fora. da dor é a ignorância. Entendeu? Porque quando a gente sai da ignorância, a gente tem a sabedoria, acaba a dor. Exatamente, porque você compreende o ponto de vista do outro, você sabe que nem sempre as suas vontades vão ser aceitas e que você não vai poder também fazer Não só do outro, compreender a si mesmo. Exatamente, porque às vezes a pessoa carrega tanto peso sobre si, acaba desenvolvendo vários tipos de doenças nas veias, porque carrega muito peso, sobrecarga. Mas porque ela fez sempre tantos sims, querendo dizer não pra ela, que ela foi somatizando aquilo no corpo dela. E vai gerando doenças físicas e etc, porque são expressões que não foram projetadas no seu ponto de vista, ó, eu não consigo, eu não posso, ou eu gostaria de fazer alguma coisa, daí... Mas aí as mudanças nas suas ações só vai ser geradas a partir de uma certa compreensão. Exatamente, por isso que ela tem que compreender. Aí ela muda o padrão vibracional do pensamento. Ela vai tentar entender, mas por que isso sempre acontece? Aí é o porquê. Sempre o porquê. Porque se você não se perguntar, a resposta não vem. E você acredita em qualquer coisa que te fale. Por isso que é autoconhecimento, é você perguntar para você mesmo. Isso, se compreender. E não buscar respostas fora. Entendeu? Buscar dentro de si. Buscar respostas fora gera essa múltiplas personalidades. Múltiplas coisas. E aí buscar dentro você é, de fato, eu. Exatamente. Aí você fica mais, nossa, eu tô saindo de dentro, tô saindo de dentro da caverna. Aí ele descobre a sua própria autenticidade. Nossa. E aí ele é poderoso, porque ele tá na sua emoção. Quando eu sou o que eu sou, na verdade eu sou o que eu sou. Descobrindo que eu sou o que eu sou. Exatamente. Você vai descobrindo o que é de verdade. Porque diz que todo esse segredo que tá dentro da gente, né, que é o nosso universo interior, diz que ele queria guardar dentro de um lugar que ninguém fosse acessar. Nem a gente próprio. É porque o conhecimento está dentro de si. Quem vai buscar o seu tesouro dentro de si mesmo? Mas a gente é feito de um monte de portinhas, portais. Exatamente. E canais, portais e canais. De chaves para abrir essas portas. Precisa de chaves. Aí através da busca, a gente ativa como se fosse acessos neurais, ou como se fosse acessa pastas dos downloads, ou como se acessasse abrisse portas dentro da gente quando a gente busca. Aí abre, é como se fosse as chaves. Aí a gente busca, tá? Ou a gente vai encontrando chaves. Mas como tem um nome dessas chaves? Essas chaves têm um nome para elas. Aí vai ativando essas chaves. Aí essas chaves a gente vai abrindo os conhecimentos. E aí os conhecimentos são as compreensões. As compreensões. Nossa, eu compreendi o amor no físico. Nossa, eu compreendi o amor. Eu compreendi o amor no energético. Nossa, eu compreendi o amor agora na mente humana. E aí faz sentido, que ele conecta, acende todas as luzinhas. Sim, então a gente tá nesse caminho evolutivo juntos e precisamos um do outro para compreender o ponto de vista um do outro, para poder ativar essas chaves e compreender a si mesmo. Isso. Porque eu preciso da chave do seu conhecimento, você precisa isso. E dos livros também, que são ótimos. Pessoas que escreveram que a gente não tivemos que aí acessa as chaves neurais, tem, nossa, caraca, nossa, velho, compreendi isso. Olha, lá dentro, velho, compreendi. Mas eu preciso da busca dessas chaves. Eu preciso haver a vontade. E a vontade de cansar de sofrer. Porque só que é o cancelamento da dor. Quando você desiste, entrega, toma Deus, o cessar da dor é a busca do conhecimento. Porque se a dor é a ignorância, entendeu? A busca do conhecimento nos tira da dor. Então, mas ele só vai atingir esse grau aí de aceitação, de falar, toma Deus, que agora é sua, depois que ele já buscou muitos graus de conhecimento, para ele sair da força e entrar no fogo da vida. Sim, amiga, você foi lá em cima, velho. Você foi lá em cima, velho. Vamos cessar a live? Então tá, gente, a gente foi livre pra pensar aqui com todo amor e gratidão aqui que a gente pôde expressar. Fiquem com Deus.
Vamos desligar aqui. Como que desliga? Desliga aqui, ó. Aí, indivíduo.